Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Caso Bizarro. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial que vocês pedem muito aqui, que já é bem conhecido, que é o Fabão. Oi! Ai, Mabê, tô tão feliz de estar aqui. Tô muito feliz, de verdade. Amo. Sou ouvinte, além de ouvinte amigo. Amo. É isso. Você já colocou nome pra sua fanbase? Do Caso Bizarro? Não, tipo, as pessoas já colocaram cadeirudos, bizarros. Eu pensei em bizarros. E aí, não sei, assim. Tipo, acho que podem ser os bizarros, né? Mas eu não consigo decidir pra quem é ouvinte. Acho que vai de cada um entender. Não sei. Acho que a gente tem que estar tentando entender. Tentando entender, sabe? Vamos estar tentando. Vamos estar tentando. Então, um beijo, ouvintes bizarros cadeiruders. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Antes da gente começar a ler os casos que vocês enviaram, vou receber aqui, na verdade, alguns monstros de infância dos ouvintes. Na verdade, dos apoiadores. Se você quiser ser um apoiador, vai em orelo.cc/casobizarro/apoios. E você olha lá os benefícios, tá? Então é um episódio extra por mês, uma live interagindo com os apoiadores, participação do quadro Monstro de Infância em áudio, que vocês vão ouvir agora, envio de caso bizarro em áudio, participação em áudio e acesso a um grupo para comentar bastidores. Então, tudo isso você consegue num apoio único de R$9 por mês, lá pelo Orelo, e entra nesse link aí, tá na descrição do episódio também, para você tentar entender aí um pouco mais. Bom, sem mais delongas, agora vamos ouvir qual que é o monstro de infância do Léo. Ai, meu Deus. Oi, galera. Oi, Mabê. Meu nome é Leonardo, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E, assim, eu tive, alguns ainda eu tenho, muitos medos de infância, porque eu fui uma criança muito medrosa, ainda sou uma pessoa muito medrosa no geral. Mas eu acho que meus dois maiores medos de infância foi o escuro, sim, o escuro em si, a escuridão, e a Menina do Exorcista. A Menina do Exorcista porque a minha irmã meio que me obrigou a assistir o filme quando eu tinha uns 7 anos mais ou menos. E foi um trauma pra mim, inclusive. Eu achava que a qualquer momento a minha irmã ia virar a Menina do Exorcista. E inclusive eu achava que a Menina do Exorcista ia aparecer atrás de mim quando eu estivesse no escuro. Faz uma ligação ali, né? Tô no medo. Gente do céu, então, choque. Os medos dele são escuro, que é um medo bem famoso. Plausível, né? Plausível. Possível. E a Menina do Exorcista, que assim, eu só acho totalmente que se desdobrou de uma forma muito assim. Ele tinha medo da Menina do Exorcista, depois ele achava que a irmã dele fosse a Menina do Exorcista, depois ele achava que a Menina do Exorcista poderia se tornar a irmã dele, que poderia ser. Gente, ele escalonou. E poderia aparecer no escuro, escalonou. Ele escalonou o medo, mas é um medo muito possível. O escuro, sim. Hoje toda criança tem medo do escuro, né? Tem medo daquela... Eu tenho até hoje. Eu com 31 anos na cara tenho medo do escuro. Tem muito disso, assim. Então, olha, Léo, tá certo, cara. Eu acho que tá certo teu medo, entendeu? É um medo possível, Léo. Você não tá sozinho nessa. Você tem uma legião de pessoas, inclusive eu. Tô do seu lado. Assim. Vamos ver, então, agora o medo da Joana. Oi, Mabê. Então, eu era uma criança com vários monstros de infância, mas eu decidi contar um que, na verdade, eu quero saber se mais alguém tinha esse monstro de infância, porque realmente é meio aleatório. Então, eu morava no interior de Santa Catarina, e 13, tá? Só pra deixar claro. E o meu pai gostava muito de ir no aeroporto, porque, né, cidade pequena, lazer limitado. E aí, o que acontecia é que a gente podia, inclusive, andar na pista, porque era basicamente isso, uma pista no meio do mato, onde pessoas ricas pousavam seus Cessna. E aí, eu tinha medo da biruta, sabe? Que indica a direção do vento. Me causava, assim, um pavor inexplicável. Mas, felizmente, enquanto adulta, eu já superei. Mas, realmente, era um medo bem aleatório e engraçado de infância. Beijo! Meu Deus, eu tô passando mal. Gente,
Eu achei muito específico. O medo da biruta. Quando ela falou que podia andar na pista e tal, eu achei que o medo dela fosse acidente, sabe? Tinha medo de que um avião estivesse pousando quando ela tava andando. Mas até aí, tudo bem pra ela, tranquilo. Não, isso daí acontece. Agora, a biruta... Mas era aquela biruta que fica... Pra quem tipo não sabe o que é seta. uma biruta, ela é tipo... Ela geralmente é encontrada em aeroporto. E ela indica o sentido do deslocamento do vento. Então ela é como se fosse... Sabe aqueles bonecos do posto? Que ficam assim? É como se ela fosse só um bracinho daquele boneco. E geralmente ela é numa faixa, tipo... branco e laranja, branco e laranja. E aí é pra indicar... Bom, deve ser pra orientar os pilotos, deve ser alguma coisa nesse sentido. Mas, gente, que engraçado. É um grande bonecão do posto. Será que ela tem medo do bonecão do posto, além disso? Porque Então, a biruta não é nada mais, nada menos do que um membro do bonecão do posto. eu lembro. Sabe? Exatamente. Nossa, ele é um bonecão do posto decepado. Ele é um bonecão do posto decepado, exatamente. E ela tem medo. O que me assusta é, a biruta, ela fica no alto, muito no alto. Qual o medo dela enquanto criança de olhar pro alto e ver um saco plástico fazendo blá, 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 sabe, se debatendo? Olha, do jeito que você descreveu, já me deixou apavorada. Então, assim... eu não sei. Eu real não sei. Eu fico pensando. Mas eu achei um bom medo. Achei um bom medo. Bem específico. E possível também. Um medo possível. Assim, medo de biruta é um bom medo. Só pegando o gancho que no início ela falou assim, quero saber se só eu tenho esse medo. Sinto em dizer que sim. Olha... Geralmente, na hora que eu ouvi isso, eu falei, chegou a diferentona. Mas nesse caso, eu sinto em dizer que talvez você seja uma das únicas. Aqui talvez eu tenha uns rápida. biruteiros, birutofobia, talvez. E tem os biruters também, né? Que são as pessoas que viajam de aeroporto em aeroporto, que gostam de ver birutas, passam horas observando. São os biruters. São os biruters. Acho que a gente tem que tentar entender qual lado você tá. Eu queria uma fanbase chamada Biruter, seria tudo pra mim. Sim, por favor. Bom, agora vamos ouvir o próximo monstro de infância. Oi, Mabê. Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Laís. E acho que o meu monstro de infância é o Homem do Saco. Eu sou de Minas Gerais, a família do meu pai é do interior de Minas e eu passava muito tempo lá quando eu era criança. E uma vez eu estava lá, na casa da minha avó, com um primo meu, nós três, e chegou um homem com um saco nas costas. Bateu na porta e perguntou qual eram os nossos nomes, meu e do meu primo. É interior, né, portão, não sei o que, não tem muita segurança. E aí a minha avó falou os nossos nomes e ele falou assim, eu quero a Laís. E aí eu saí correndo. Fiquei escondida, minha avó espantou o cara e tal. Eu não sei, na verdade, se é um sonho ou se é uma lembrança, se é uma memória. Mas é muito vívido, seja lá o que for. Eu tenho esse trauma. E aí eu fiquei muito traumatizada e tal, deu tudo certo, mas definitivamente esse é o meu monstro de infância. Eu tô um pouco chocado. Eu tô um pouco chocado e eu tô mais chocado ainda com a naturalidade da avó dela, de tipo, qual o nome das crianças? Olha, senhor, hoje temos Laís e temos também aqui o Zezinho. Eu vou querer Laís hoje. Laís, tá saindo bastante. Meu Deus, apavorada. Eu espero muito que seja... um sonho, ela falou, né, que ela, tipo, não sei se foi um sonho ou se... Espero muito que seja um sonho, porque, gente, é traumatizante real. Aterrorizante. E é muito louco isso que ela falou, porque tem alguns momentos da minha infância que eu já achava que tinha acontecido e depois eu descobri que não tinha acontecido. Que foi sonho? Uhum. Sério? Isso é muito doido. Eu não sei se eu tenho algum momento que hoje, olhando pra trás, eu sei que é um sonho. Talvez eu não sei. Eu não sei. Eu lembro, assim, de alguns, sei lá, uma vez que eu caí numa praça de alimentação, e aí eu sempre acho que isso não aconteceu porque eu não quero enfrentar o fato de que de fato aconteceu. Sabe? Eu falo, porque não, foi sonhei. Vergonhoso? Foi vergonhosíssimo. Eu caí com lanche, entendeu? Aí eu dei um bloquinho na cabeça. Falei, não tem aconteceu. Um pouco disso. Esse medo, né, do homem do saco, eu acho que talvez o pessoal de cidade grande talvez não faça tanta ideia, assim. Sim. Ou as pessoas que nasceram depois dos 2000 e tal.
Mas nos anos 80, nos anos 90, isso era muito grande. E eu lembro, assim, de olhar homens com saco na mão, assim, na rua e já ficar com medo. E era bem comum, né? Tipo homens assim... Mas era muito comum. Tipo, cidade interior tinha muito. Um saco de lixo na mão, uai. Sim. Normal. Mas pra mim, isso já configurava que aquele homem era o homem do saco. Era o homem do saco. Então... Eu nunca tive medo do homem do saco. E olha que meus medos são muito relacionados a nome. Não a... Mas será que é porque você também não nasceu numa cidade grande? Ou nada É verdade. O meu medo era, sei lá, a solidão. Aqueles, né? A solidão. Chorar. Medo real. Você quer saber o meu monstro de infância? Posso contar o meu? Ah, pode. Nossa, nem... Eu Olha tenho que mal educada. Não, é porque eu tenho Conta. E eu lembro que quando eu contei pra você sabe qual é? Eu contei pra você, estavam almoçando, você começou a rir muito, porque o meu monstro de infância era o Enéas. Ele era deputado, não sei, deputado ou prefeito, alguma coisa. Enéas. E eu tinha muito medo dele, porque ele era um cara de óculos, assim, grandão e barbudão. Eu não sei, eu tinha pavor, assim. Ele aparecia na televisão e ele tinha um bordão que era: meu nome é Enéas. Ele falava isso, eu chorava. Eu chorava. E aí minha mãe começou a usar isso, tipo, eu vou chamar o Enéas. E eu ficava morrendo de medo. Ele foi um deputado federal, né, brasileiro. Isso. Mas é isso, que ele... E ele era conservador, né? Ele foi bem... Ele era bem famoso porque ele falava umas coisas muito doidas e porque ele gritava isso. Meu nome é Enéas. E eu tinha pavor. Era um bordão dele, assim. E eu tinha um outro meio irracional, que era o nome, Mapa da Mina, que era uma novela. Aí minha mãe falava: olha o Mapa da Mina. Eu chorava e corria muito. Tipo, o nome, Mapa da Mina. Até hoje, alguém fala o Mapa da Mina. Eu choro. Para! Eu choro. Meu Deus. Triste. O Mapa da Mina... Uma gay, Exato. né? Uma gay desde o início. O Mapa da Mina já ficou com medo. Já Eu que não quero desvendar isso aí, não. Posso ler o primeiro caso? Pode, bora. Oi, Mabê convidado. Oi. Me chamo Aline e este caso aconteceu por volta de 2007. Eu cursava biologia e era fissurada por sapos. Tinha uma coleção de tudo que você possa imaginar. Biscuits, chaveiros, enfeitinhos, enfim, tudo de sapo. Eu deixava normal. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Eu deixava essa minha coleção em cima do gaveteiro que ficava do lado oposto da cama, no quarto. Local ideal para juntar bastante pó e só piorar a minha rinite. Bacana. Bacana. Nessa época, eu já namorava há uns 4 anos com meu atual marido e em alguma data comemorativa, não lembro qual, ele me deu um sapo de pelúcia, coisa mais linda, e era o maior da minha coleção. Ele tinha um coração na frente do corpo com uma caixinha de música. Sabe aqueles bichinhos que quando você aperta toca uma musiquinha? Então, era desses. Apertei quando ganhei pra ouvir a música, e era uma música muito chata em inglês. É o sapo bilíngue. O ritmo parecia tipo como que é? Ia-ia-ô. Aquela musiquinha. Ia-ia-ô. Gente! Ia-ia-ô. Você conhece, né, essa música? Conheço. Fiquei assustado só com a menina ganhando o sapo tocando música. Aí beleza, Apertei, ouvi a música, coloquei ele em destaque junto com os outros sapinhos. Provavelmente os outros sapinhos ficaram com muito ciúme, tá? Isso daí é uma opinião minha. E vida segue. Eles olharam e falaram... Isso é uma opinião minha. É uma opinião minha, tá? E vida que segue. Só tirava dali pra limpar, mas nunca mais apertei pra ouvir a música. Até que, passado uns 3 meses, de madrugada, óbvio, posso jurar que devia ser umas 3 da manhã. Sabe que 3 da manhã é um horário péssimo. Sabe quando você está dormindo e o despertador toca e você só vai ouvir muito tempo depois, com um som meio baixo ainda, ficando naquele limbo sem saber se você está sonhando ou está acordado, e daí acorda assustado por causa do barulho? Foi exatamente isso que aconteceu. Mas não era o despertador, era o filhote do Chuck tocando a música de madrugada. Aquela música chata da porra, num volume super alto. Quase me mijei de medo e morro de medo de espíritos. Tirei a coragem do cu. Essa história poderia ser muito eu contando. Tirei a coragem do cu, peguei o sapo, apertei ele para parar de tocar, ele parou e resolvi deixar ele na estante da sala. Assim, ele ficou ali sem se manifestar por mais alguns meses. Tínhamos até esquecido do ocorrido.
Nessa época, eu morava só com meu pai e alguns finais de semana eu ia dormir na casa do meu namorado. Num desses finais de semana, quando voltei para casa no domingo, meu pai, que sempre foi cético, estava assustado, dizendo que o sapo capirotinho... Desculpa, sapo capirotinho. Me pegou demais. Dizendo que o sapo capirotinho tocou a música naquela madrugada. Grave a ponto até do maior cético ficar com o cu na mão. Tanto que meu pai guardou ele em um quartinho de ferramentas que ficava fora de casa. Falei pro meu namorado, então, que era melhor ele levar o sapo embora pra casa dele, porque o cagaço estava grande. E assim ele o fez. Que bonito, e assim ele o fez. Ele morava com os pais e eles sempre recebiam visitas de parentes com crianças. E o sapo ficou lá por bastante tempo sem se manifestar, tranquilão, de boa. Numa dessas visitas, uma priminha do meu namorado, que devia ter uns 2 anos, ficou obcecada no sapo e brincou com ele o dia inteiro. Ela apertou tanto a caixinha para ouvir a música que chegou a quebrar. O dano causado foi tamanho que você apertava e não tocava mais música. E tateando, dava para sentir que a caixinha estava quebrada. Gente, essa menina tem que chumbo na mão. Em razão disso, meu namorado pensou: vou devolver pra Aline, agora não tem mais perigo. Claro, até aí, tudo bem. Eu amo até aí, tudo bem. Levei o sapo pra casa, ele ficou de boa. Confesso que de vez em quando eu apertava pra certificar que ele não ia ousar tocar a música maldita. Você também queria, né? E assim foi por um tempo. Lógico que eu deixava ele na sala e não no meu quarto. Também não sou trouxa assim, certa? Bom, em um dos finais de semana que eu estava fora, voltei para casa no domingo e, para minha surpresa, meu pai contou que o sapo tocou naquela madrugada de novo. Como ele tocou com a caixinha quebrada? E eu me encarreguei de fazer testes constantemente para conferir se a maldição não tinha sido quebrada, claro. Fiquei de cara e falei pro meu namorado que eu não queria mais aquilo. Como ele tinha sido responsável de trazer aquilo para minha casa, ele que desse um jeito. Pior que meu namorado também é muito cagão. Não teve coragem de levar o sapo pra fora de casa. Não teve coragem de levar o sapo pra casa dele. Deixou no carro, no porta-luvas, e disse que em alguma oportunidade ia se desfazer daquilo. Gente, é tão simples. O sapo ficou como passageiro por um tempo. Um dia aleatório em que meu namorado tinha um exame médico e deixou o carro na rua. Na hora de ir embora, apareceu um flanelinha pedindo um troco. Ele estava sem nada, mas lembrou do sapo. É errado, eu sei. Mas na hora que ele pegou o sapo e foi entregando pela janela, apareceu... Ai, meu pai. Apareceu do nada outra flanelinha dizendo que ele cuidou do carro e queria o sapo. Mal sabia ele. E meu marido entregou para o primeiro que tinha aparecido e os dois ficaram discutindo. Meu Deus. A situação esquentou e quase saíram na porrada por causa do sapo endiabrado. Depois disso, não tive mais notícias do sapo e nem dos flanelinhas. Eles faleceram. Fiquei com dó dos flanelinhas, mas também aliviada por ter passado o BO pra frente. É isso, adoro muito o podcast. Beijão pra todos, Aline. Eu estou chocado. Gente, olha, Aline, seu namorado fez algo que é, agora marido, né? Que não pode fazer, gente, que é passar o demônio pra frente. Não, gente, essa história tem camadas. Essa história não, tem camadas. Eu sempre falo aqui no Caso Bizarro. A pessoa, tipo, porque a boneca tava fazendo um negócio estranho, não sei, aí minha avó deu pra vizinha. Gente, não pode. Não, para de dar a boneca pros outros, para. É como se para tivesse de passar o demônio pros outros. Exato. E assim, coitada eu da flanelinha, gente. Eu particularmente acho que não tinha nenhum tipo de maldição no sapo, e isso foi um complô dos outros sapos que ficaram com inveja, porque ele ficou tipo, em destaque dos outros. Tipo, os outros sapos cantavam. Exatamente. Pra fingir que era o sapo. Exatamente. Isso explica o fato de ter tocado mesmo com a caixinha quebrada. Exatamente. Porque na verdade eram os outros sapos que entoavam a canção. Foi um complô brejeiro do brejo. Foi um complô brejeiro. Todos os sapos reunidos. Acredito. Eu acredito nisso, porque assim, se você tem uma coleção de sapos e você recebe um que chegou agora e já coloca em destaque, tipo, ele acabou de chegar, já vai sentar na janela. E outra coisa também, longe de mim apontar dedos aqui. Longe. Mas você não percebe que as 2 vezes que aconteceu, as 2 últimas, ela não estava em casa e foi o pai dela que falou? Será que o pai porque dela o sapo canta? tocou? Será que não foi o pai mentindo porque ele tava com medo? Pode ser, porque o pai é cético. Ele não queria dizer pra ele mesmo que estava acontecendo alguma coisa. Então ele botou a culpa no sapo. Acho que o pai dela tá cantando. Será que, assim, né, uma hipótese. Será que o pai dela nunca gostou da coleção de sapos dela? Mas aí ia fazer
tipo, pra empurrar todos, né? Só Então. foi esse que foi. Mas esse é o único que ela sabe. Vai que depois foi sumindo um, sumindo o outro, e o pai dela que tava se desfazendo. Aline, Entendeu? conta pra gente se do nada Por sua favor. coleção se desfez. Por favor. Porque senão a gente tem que dizer que o seu pai talvez seja o suspeito. Ou um sapo. Né? Que pode ser bem... Ou um sapo. Ou um sapo, exatamente. Bom, vamos pro próximo caso, que é o Pet Shop Assombracão. Ai, gente. Que perfeito esse título, tá? Amo. Oi, Mabê, convidado, tudo bem com vocês? Bom, até agora eu tô tudo bem, né? Eu tô de boa. Por enquanto, tá tranquilo. Me chamo Marciele, tenho 20 anos e trabalho há 2 anos num pet shop. Essa história aconteceu há uns 2 meses aproximadamente. Bom, como esse e-mail deve ter sido mandado faz tempo, então ponham aí alguns meses a mais, galera. Minha patroa e eu sempre nos sentíamos meio observadas enquanto trabalhávamos dentro do banho e tosa. Porém, nunca demos bola, já que a parede que separa o banho e tosa da loja é de vidro, para que os clientes possam ver lá dentro, mas isso mudou quando meu primo de 7 anos veio aqui. Isso aconteceu num sábado de manhã. A minha patroa não ia vir pro pet e a veterinária que tem um consultório lá também não. Acabei combinando com meu tio de trazer o meu primo no pet perto do meio-dia, já que ele iria ficar lá em casa o final de semana todo. Até aí, tudo bem. Meu primo chegou lá para 11h30 da manhã e ficou sentado na recepção, que é ao lado do banho e tosa, mas esperando terminar os cachorros e dar meio-dia pra gente ir pra casa. Quando eu terminei tudo e os donos vieram buscar os respectivos cachorros, já tinha dado meio-dia, fechei a porta da loja e comecei a desligar as coisas lá dentro. Até que meu primo vira pra mim e pergunta: a moça que tava lá dentro também vai sair com a gente? Por um segundo fiquei parada e pensando: que moça? Como eu não entendi de primeiro, eu pedi pra ele me explicar. Porque eu tinha dito pra ele que só estávamos eu e ele no pet, mais ninguém. Ele me explicou que quando eu fui entrar no banho e tosa pra varrer os pelos do chão, ele viu uma mulher mais velha entrando onde eu fui pegar a vassoura. Temos um lavabo dentro do banho e tosa pra guardarmos a vassoura, saco de lixo, essas coisas. Expliquei novamente pra ele que não tinha mais ninguém além de nós. Ele ficou sem entender, porque ele disse que tinha certeza que ele viu uma mulher lá varrendo o chão. E quando eu tinha entrado, ela foi pro lavabo e eu saí com a vassoura que ela tava usando. Porém, ela não saiu mais de lá. Eu pedi pra ele qual que era a aparência dela, e ele bem sério descreveu. Ela era baixa, mais velha, bem magra, daquelas que tem as veias da mão bem saltadas, e tinha um cabelo escuro, meio grisalho. Depois daquele dia, fiquei por algum tempo com medo de ficar sozinha dentro do banho e tosa. Mas nada foi comprovado, nem sei como seria, kkkk. Não sei se realmente morava uma mulher assim lá antes, já que a loja é alugada, ou se ele acabou inventando tudo isso pra me assustar. Infelizmente, esse caso não teve solução. Porém, achamos estranho que algumas vezes os cachorros ficam olhando fixamente pra porta do lavabo. É isso, sucesso sempre pra você com esse podcast maravilhoso. Beijos. Deus que Marciele do céu. Eu gostei porque a assombração tá varrendo. É uma assombração útil. É uma assombração útil. É uma assombração que a gente gosta. Se ela fizesse um banho e tosa, gente, a Marciele só ia ficar sentada. Não ia fazer nada? Não ia fazer nada? Não, assim, Espera, tem 3 mulher. coisas Vai nessa que ela história. aprende a fazer um banho e tosa. 3 coisas nessa história que eu tenho muito medo. Que é tipo, criança, né, que vê as coisas, né? É animais que também veem as coisas. Tá. E banho e tosa. Uma coisa que eu particularmente... Brincadeira. Particularmente eu não sou muito adepto. Mas a mulher que parecia... Ele deu as características. Se ele falasse, tipo, é uma mulher vestida de azul. É muito básico, entendeu? Não que eu esteja desconfiando da criança. Mas ele deu as características de como ela era. Baixa, magra, com veia na mão e etc. Isso me assusta tanto. E não tinha por que ele mentir. Eu tô confiando muito numa criança de 7 anos, Nossa, né? Nossa, claro que tinha. Eu tô confiando muito numa criança de 7 anos. Todos os motivos do mundo pra criança mentir. Eu não sei. Ai, gente. Tadinho, fiquei com pena dele. Mas ela fez alguma coisa além de varrer? Não, né? Ela só varreu. Então tá de boa. Deixa ela lá. Achei que ficou tranquilo. Mas assim, o que aconteceu? Ela varreu, aí ela entrou no lavabo. E aí a tia dele, a Marciele, né? Ela sai com a vassoura que a mulher tava usando. Será que ela não viu a mulher lá dentro?
Ué, não viu? E aí porque fechou a loja, a pessoa tava se trocando. Ela fechou a loja com uma senhora de Mas idade. não tinha gente. Ela não gente. viu, o menininho falou que ela era baixa. Vai que a Marciele tem, sei lá, 1,93m e ela olhou assim no campo reto e não viu a senhorinha pra baixo. Eu duvido um pouco dessa versão. Aí eu tô tentando trazer pro campo real, porque eu tô com muito medo de ser verdade, porque eu tenho muito medo de assombração. Eu, enquanto pessoa que já viu assombração, tenho muito medo de assombração. Marcele, o negócio é o seguinte, fudeu. A minha não dica tem o que dizer. Solte cachorros ali dentro e o E primeiro foge que pegar, pra Paris. pegou. Primeiro que pegar, pegou. Entendeu? Esquece essa coisa de banho e tosa. Faz só Esse negócio banho de num vidro. dia, tosa no outro, sabe? Esse negócio Faz um do pacote. vidro para as pessoas olharem, as pessoas estão vendo outras coisas aí. A pessoa tá com o celular na mão, não tá nem vendo banho e tosa. Muda eu de fecharia profissão, com cimento. Marcele. Muda de profissão agora. Advogada. Vira dentista. Ah, tá, pode ser. Não, pode ser dentista também. Ou pode ser advogada. advogado. Pode ser advogada Ou e dentista. Advogada Isso, dentista. que advoga a favor das causas de Dos dentes escovar os seus caninos, próprios pra não dentes, fugir um dos pouco do dentes pet shop. caninos. Isso, veterinária. Isso. Pode ser veterinária. Ah, não, mas ela Acho vai ter que trabalhar no pet shop. Não Esquece, precisa. corta, Atende cancela. em casa. Atende em casa, pode voltar a ser veterinária. Tá Pode bom, voltar, combinado. é ótimo. O aval, pode voltar a ser O veterinário. aval. Bom, é isso. A gente tem algumas opções aí de superar essa situação. Agora cabe a você, entendeu? Tá nas suas mãos, tá? O seu Tá nas destino. suas mãos. Eu tô com medo já do terceiro caso, sabia? Porque Vai ter que ler sim. ela já passou por aqui. O próximo caso se chama Boneca Stephanie Sofredora. Amo. Oi, Mabê, olá, convidado, olá. Tava ouvindo o episódio 13 com a Paula Feb e no momento em que começaram a contar sobre a boneca Stephanie, eu fiquei chocada, porque é super parecido com o que houve comigo. Ai, lá vamos nós. Meu nome é Bárbara, eu não lembro direito da minha idade na época dos fatos. Desculpa, eu pensei que ela ia falar, meu nome é Bárbara, eu não lembro a minha idade. Mas deveria ter uns 9 ou 10. Perturbei a cabeça dos meus avós para ganhar uma boneca dessa, porque era sensação entre a galerinha da minha idade. Era uma coisa de trio. Pois então, em um Natal ganhei a dita cuja. E não me separei mais dela. Só pra quem não sabe, é aquela Stephanie de 1,5 m que andava e fazia várias coisas. Né? Não sei dizer exatamente o momento que tudo mudou, mas eu desenvolvi um medo terrível. Deixa eu só até explicar. Desculpa te cortar. Mas vão no Instagram. Quando vocês quiserem ver fotos de alguma coisa, vai lá no Instagram, caso_bizarro. E tá nos destaques foto dos casos. Esse foto dos casos, você vai ter que ir rodando até encontrar o episódio, que é o episódio 13, que é com a Paula Feb. E lá tem uma imagem dessa boneca que a gente tá falando, que é a boneca Stephanie, tá bom? Então é só ir lá no destaque do Instagram, caso_bizarro, que vocês vão olhar. Ou também pode ir no Google, né, gente? Mas pra vocês entenderem aí qual que é a boneca Stephanie, pra vocês estarem entendendo. Mas é assim, creepy. Ela é bem creepyzona, assim. Ela é bem... Não sei o que passou, acho que foi um delírio dos anos 90. Mas seguindo a história, ó. Não sei dizer exatamente o momento em que tudo mudou, mas eu desenvolvi um medo terrível da boneca. Tinha a sensação de estar sendo observada o tempo todo. Não conseguia mais ficar sozinha com a boneca. Quando ia dormir, virava a Stephanie de frente para a parede para que ela não ficasse me olhando de tanto medo que eu sentia daqueles olhos azuis esquisitos. Um dia, estava brincando com uma amiga em casa e deixamos a boneca sentada na minha cama com a cabeça virada para a parede e fomos pegar água na cozinha. Quando voltamos, a boneca estava olhando diretamente para a porta como se estivesse nos esperando e falou: "Cadê meu copo d'água?" Sacanagem, não fiz isso, não. Também tô com sede. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Que pânico! Ela chegaram no copo d'água, a boneca tava com o derby na mão. Falou: "Cadê minha água?" Um detalhe importante. Meus avós... que ótimo. Um detalhe importante. Meus avós eram os únicos em casa naquele dia, mas estavam muito ocupados para se dar o trabalho de ir virar a cabeça da boneca para tirar uma com a nossa cara. E se eles tivessem feito isso, eu teria visto, porque conseguia ver os dois do ponto onde estavam na cozinha. Depois disso, o meu medo da boneca só cresceu, a ponto de trancar a diaba em outro quarto na hora de dormir.
Até que um dia, levei ela para o corredor de casa. Tirei uma das pernas e bati nela com a perna por alguns minutos, até a minha avó perguntar se eu estava ficando maluca. Imagina! Gente, ela espancou. Ela espancou a boneca com a própria perna. Gente, isso é de uma crueldade. Meu Deus. Espera, desculpa, vamos parar um pouco, Bárbara. Assim, eu não sou contra dar fim na boneca, mas tirar a própria perna e espancar com a própria perna, eu achei cruel. Gente, eu tô imaginando ela arrancando a perna da boneca e falando, você acha que sofreu? Agora que você vai saber o que é sofrimento. E batendo na boneca com a própria perna. Ai. Jesus, mas seguindo, até aí tudo bem, porque a avó dela vai pensando se ela estava ficando maluca. Eu já tirando conclusões aqui, ó. Lembro de dizer algo do tipo, agora ela sabe o que vai acontecer se tentar me machucar. Botou banco. Realmente. Acho que levou uns meses, mas finalmente minha avó doou a boneca. Eu pedi pra tocar fogo, vai que ela assombra a próxima criança, mas ninguém quis me escutar. Bárbara tava decidida, né? Mas depois de saber que tanta gente teve problema com essa pilantra, acho que deveria ter insistido e queimar a praga. Obrigado por ler o meu relato, você é uma grande inspiração pra mim. Quem sabe um dia também possa ser uma escritora. Que fofo. Ai, que fofo. Bárbara, eu tô em choque. E assim, eu falei lá no início do episódio, e olha só, a avó doando a boneca, tá vendo? Não era, não. Assim, o marido doando o sapinho peludo, doido, do capeta. A avó doando a boneca. Gente, é por isso que os filmes de terror existem. Aí acontece no filme de terror, a pessoa fala, isso aí não ia acontecer não, isso aí é forçado. Mas não é, as pessoas, elas não matam a boneca. E a Bárbara tentou, ela tirou a própria perna da boneca e espancou a boneca. Eu acho que nessa história, doar a boneca é o de menos, sabia? Porque era uma criança de 9 ou 10 anos que, espancou uma boneca com a própria perna, com a perna da mesma. Mas ela tava se defendendo. Não, e 2, ela insistiu pra avó queimar a boneca. Ela não simplesmente falou assim, avó, por mim, queima. Ela ficou do lado, queima. Se você não queimar, eu vou embora de casa. Se você não queimar essa boneca, eu vou embora de casa, você nunca mais me vê. E a avó dela não queimou. Eu queria, assim, não só desejar que você seja uma ótima escritora, como sugerir que você escreva alguma história tipo essa que você viveu, porque... Lança sua linha de boneca, né? Bárbara. Eu não iria tão longe. Acho que pode ser talvez uma história sobre uma boneca. Uma história sobre tirar a perna de uma boneca e atacá-la com a própria perna. Eu tive uma ideia. Se fosse uma boneca, tipo uma história de terror, um livro de terror, uma boneca que ataca crianças com a própria perna da boneca. Ela acorda de noite, tira a própria perna e ataca crianças. Acho. Eu ficaria bem assustada. O que você acha, Bárbara? E aí, se você voltar na história, tipo, se ela lançar um livro tipo Origin, você vai saber que era um trauma que a boneca tinha, porque quando ela era mais nova, arrancaram a perna dela e bateram nela com a perna. E a boneca, na verdade, ela só tava reproduzindo a violência que ela viveu. Exatamente. E ela é a grande injustiçada dessa história. Por mim, Stephanie deveria se vingar da Bárbara. Stephanie deveria se vingar. Você acha que a Stephanie deveria queimar a Bárbara? Stephanie... Talvez não ir tão longe. Talvez também não precisa tirar a perna da Bárbara e bater nela com a perna. Também acho que não iria tão longe. Mas eu acho que a Stephanie... Eu acho que a Stephanie se vingou bem já da Bárbara. Acho que pra mim o momento que ela... A bicha tá olhando pra parede. Na hora que volta, tá olhando pra porta... Gente, ela não... Imagina, você gostaria de ficar sentada numa cama olhando pra parede? Não, eu não gostaria, mas assim... Eu tô defendendo uma boneca, tá? 31 anos. Olha, gente, Bárbara, eu tô do seu lado, Bárbara. Eu estou com você. Eu acho que você tem que transformar isso em algum livro, um conto, alguma coisa. Eu tô em partes. Pra fazer uma alusão à boneca, eu estou em partes. Bom, e eu vou agora contar a próxima história que chama A Menina dos Meus Sonhos. Tranquilinho. Oi, Mabê, convidado. Pode me chamar de Thalia. Olha, não quero revelar meu nome verdadeiro. Tá bom. Eu amei que ela é apenas a Thalia. Apenas a Marimara aqui entre a gente. Just Thalia. Meu caso bizarro aconteceu quando eu tinha 6 anos. Então, a Marimar tinha 6 anos. Uma noite eu sonhei que tinha uma caixa de gordura enorme num quintal de uma casa. Era tipo uma fossa.
Imaginem um buracão redondo em um quintal que é tampado com uma tampa de concreto, tipo um poço, muito comum aqui da minha região. Nesse sonho, 2 homens tiraram essa tampa e eu via que a fossa estava cheia até a boca, com uma água turva que fedia muito. Um dos homens meteu uma enxada na fossa e remexeu aquela água, até que apareceu um braço vindo junto da enxada. Jesus. Meu Deus. O cara mexeu de novo e veio o corpo de uma menina, mais ou menos da minha idade. E eu lembro muito bem do rosto dela. Lembro que ela estava de olho aberto, tinha cabelos lisos, presos com um elástico para cima, ligeiramente para o lado. Então eu acordei muito assustada. Passado um tempo, a gente tem a Maria Mercedes aqui se mudando de casa. Na nova vizinhança, eu comecei a brincar com as crianças da rua. Até que um dia eu estava brincando na frente da minha casa e a família que morava na frente da minha casa chegou de carro e desceu uma menina do carro. Era a menina da fossa que eu sonhei. Eu nunca tinha visto ela na minha vida. Eu vi ela no sonho antes de acontecer. Lembro que eu falei pros meus pais que eu já conhecia ela do sonho. E como foi um sonho, os meus pais falavam pra eu nunca comentar com ela sobre isso. Ela virou minha amiga, a gente brincava junto e tudo. Mas eu sempre me pegava olhando pra ela fixamente e lembrando do sonho. Até o jeito que ela prendia o cabelo era igual ao sonho. Passado um tempo, eu me mudei de novo e perdi o contato com ela. Até que um dia, já adulta, no auge do Facebook, ela me seguiu. Eu vi que ela já tinha filhos e tal. E aí, uma vez, eu vi que a foto do perfil dela tava luto. Fui ver muito curiosa e era a filha dela de 1 aninho que tinha falecido. Naquela curiosidade mórbida de saber do que a menininha tinha morrido, procurei nos comentários. Até que achei um comentário falando que a menininha tinha caído em uma fossa. A fossa do sítio onde eles moravam. Várias coisas passaram pela minha cabeça. Foi uma coincidência muito mórbida. Até hoje eu fico muito triste só de pensar. Beijo, amo o trabalho de vocês. Eu tô chocado, tô todo arrepiado. Nossa, todo arrepiado, sim. real. Assim, eu realmente acredito que foi só uma coincidência, sabe? Até porque, tipo, ela sonhou com a mãe, sabe? Nossa, tipo, mas não tem nada a ver. Eu acho... Não, tem nada a ver. A fossa é uma coisa comum ali na região dela, ela mesmo comentou. Então, eu realmente acho que foi só uma coincidência. Mas é algo muito triste, né? Total. Muito Eu fiquei com... Assim, ela era muito novinha e já tendo, tipo, passando por isso. Então, eu já acho complicado, porque ela tinha 6 anos. E aí ela, tipo, faz amizade, fica com isso na cabeça de, caramba, será que é minha amiguinha que tá nos meus sonhos? E aí passam anos, ela revisita esse medo, tipo, a morte de uma criancinha de 1 ano. Cara, muito, muito pesado. Muito Só que horrível. teve uma coisa, assim, pra tentar deixar a história mais leve, que é ela com 6 anos encarando a menina, a vizinha nova, parada olhando pra cara da menina, tipo... fixamente a menina, que eu, hein? Exatamente, um sonho meio estranho. E, gente, fiz toda a gracinha com Thalia, Maria do Bairro, Maria Mercedes. Não esperava que a história fosse tão trágica. Não teria feito essas brincadeiras. Mas é isso, é muito triste essa história, Thalia, né? Já que você pediu pra eu te chamar assim. Mas, realmente, eu ficaria chateada também. É uma coincidência muito mórbida. E se você nunca mais teve isso, então talvez não tenha sido só essa vez mesmo, né? Passou. Que você percebeu isso. Eu espero que nunca mais ela sonhe com isso e que a amiguinha esteja bem, na medida do possível, né? Ai, fiquei triste agora, de verdade. Ai, sim. Ó, vou ler o próximo caso. O nome do caso é Isso é Coisa do Dr. Albieri. O da novela O Clone, sabe? Ah, vocês sabem. Nossa, que dedicação no título do caso. Olá, Mabê, ilustríssimo convidado. Obrigado, caramba. Me chamo Bruna e moro em Curitiba. Também estava no evento do lançamento do livro em Curitiba e foi tudo conhecer você e Carol pessoalmente. Mas vamos ao meu caso. Só uma coisa, Bruna, quando bota CWB, que é Curitiba, eu nunca entendo o que é Curitiba, porque eu não sei o que significa o W, sabe? Pra mim parece uma marca de roupa, sabe? Eu tava na CWB, adoro a camisa de lá. Mas enfim, vamos ao meu caso. Moro sozinha há aproximadamente 2 anos e saí relativamente cedo da casa dos meus pais, por volta de 20 anos, por conta do comportamento super protetor e rígido deles. Quando eu comecei a gostar muito de sair, sabe? Ou voltava muito cedo pra casa. Eles ficavam bravos se eu não chegasse até as 22. Ou dormia na casa de uma prima minha, justamente para não preocupá-los. Até aí tudo mal. Gostei. Um belíssimo dia eu avisei para o meu pai.
abre aspas. Se eu não mandar mensagem para o senhor, é porque fui dormir na minha prima, ok? Fecha aspas. Ele prontamente respondeu, ok, bacana. Acontece que nessa madrugada minha mãe acordou, pois me ouviu chegar e caminhar até meu quarto. Levantou e até mesmo me ouviu batendo a porta do quarto. Então disse para o meu pai, a Bruna chegou. E ele nem deu muita bola. No dia seguinte, como de costume, ele foi até o meu quarto dar bom dia, mas quando chegou, minha cama estava totalmente vazia. O que fez ele entrar em completo desespero, pois, na época, eu estava em uma crise de depressão. Ele pensou que eu poderia ter saído para fazer alguma besteira, já que minha mãe havia confirmado que eu tinha chegado durante a madrugada. Bom, eu estava em segurança, então tudo bem, né? Enfim, sempre me pergunto se foi minha doppelganger trollando meus pais conservadores. Obrigado por ler meu humilde relato e traz o Chico e o Felipe quando der novamente, please. Ah, eles não vieram, meu amor. Eu mesmo que li, tá? Então eu espero que você ouça e sua doppelganger também ouça. Porque, talvez eles leiam, tá? Mas eles são os queridos, eles não estão aqui. Eles não estão aqui não, amor. Não, mas vou estar trazendo, como sempre, vocês amam. O que é doppelganger, né? Pra explicar aí. Ele é tipo um sósia, assim, como se fosse uma pessoa muito parecida com você, né? Então, ele é utilizado também como um fenômeno, às vezes, tipo de um irmão gêmeo maligno, sabe? Rola muito em série, assim. É uma palavra alemã, né? Ela significa duplo ambulante. Legal. E aí é usado isso, tipo, um doppelganger é uma pessoa que, tipo, é idêntica a você, assim. Então, né, rola muito. Eu acredito muito em falha na Matrix. Será que foi uma falha na Matrix? Sabe que existe uma coisa que... se eu estiver falando uma grande besteira, me perdoe. Mas existe uma coisa chamada explosão mental. Você já ouviu falar nisso? Que é quando você tá dormindo ou você tá, tipo... distraído, olhando para algum lugar, você ouve uma explosão, como se fosse um prédio, assim, explodindo, ou um carro explodindo, ou insira aqui o objeto explodindo. Só que muito alto, só que é dentro da sua cabeça. E eu já tive isso uma vez à noite, é assustador. Só que eu era mais novo, assim, eu tava em casa. Mas como que é? Mas é um barulho? É um barulho, é como se fosse uma explosão, só que dentro da cabeça. Você ouve um tum. Mas você ouve um barulhão, um barulhaço, assim, um barulhão. É bizarro. Eu quero um exemplo melhor. Um exemplo melhor? Pensa que você tipo assim, você tá na sua casa de boa e aí de repente você escuta tum. Isso, você tá deitada, vamos supor, você tá deitada, assim, quase cochilando, quase dormindinha, depois você ouve um tum na sua cabeça, sabe? Como se fosse uma bomba, É porque eu não posso falar que é uma bomba, porque eu nunca ouvi uma bomba explodir. O que acontece nesse momento que explode? Você acorda assustado. Você acorda muito assustado. Ah, você tava meio dormindo? Você tava, eu, no meu caso, eu tava meio dormindo, meio entrando naquele período, assim, de cochilinho, sabe? Mas, tipo, só acontece isso, você não fica pensando... Não, só é uma explosão e você fica meio, tipo... Mas é que pra mim, explosão mental é um monte de pensamento ao mesmo tempo, entendeu? É um brainstorm. É um brainstorm, exato. Com a publicitária aqui, já ficou pensando, galera, precisamos de uma explosão mental. Eu acordei com uma ideia revolucionária, eu acordei pra mim, explosão mental era isso aí. Então não é essa tal de explosão mental. Não, é uma explosão onde você realmente, tipo, toma um susto e acorda do nada, assim, do nada. Gente, eu tô escrevendo aqui explosão mental. Eu também tô procurando. Ó, síndrome de cabeça explosiva, achei. Um ruído cujo som é tão alto e forte a ponto de parecer uma explosão, e tudo isso acontece dentro da sua cabeça. A descrição pode se assemelhar à sinopse de um filme de terror, mas na prática se trata de um distúrbio conhecido como síndrome da cabeça explosiva. Eu lembro claramente, eu estava dormindo no meu quarto, quando eu morava sozinho ainda. E aí eu acordei com esse barulho e pensei que tinha acontecido alguma coisa explodiu e tal. Só que não, era isso. Aí depois eu fui pesquisar pra saber o que era e tal, por que eu tava ouvindo isso. Aí eu cheguei nessa coisa. Mas faz tanto tempo que eu tinha até esquecido o nome oficial, o nome clínico. Mas é muito estranho. Olha, tem uma matéria aqui da BBC de 2015 que tá assim: a estranha síndrome que pode explicar histórias sobrenaturais. Olha aí, não sabia. Olha, assim que Niels Nielsen descreve como é conviver com a síndrome da cabeça explosiva.
Ele convive. Outras vítimas relatam sentir que uma bomba foi detonada ao lado de sua cabeça. Exato. Quando elas começam a pegar no sono. Nossa, Exato. que bizarro. Exato. Em algumas pessoas é uma experiência que ocorre uma vez na vida, como parece ser com você. Sim. Para outras é um problema que as aflige várias vezes por noite. Que horror! A primeira vez que foi descrito esse distúrbio foi em 1876. Caso de 2 homens que sofriam do que chamou de descargas sensoriais. Nunca ouvi falar disso, não. Foi. Eu acho que eu nunca cheguei a te contar isso, né? Agora ela contando, eu me lembrei disso, que aconteceu comigo, e eu fiquei bem... Porque é um susto muito grande, porque de fato parece uma bomba. É um susto. É que apesar muito de ser nome intrigante, o distúrbio foi relativamente pouco estudado. Agora há uma teoria de que o problema pode ajudar a explicar fenômenos culturais aparentemente nada relacionados. Mais especificamente, a origem das abduções alienígenas, das teorias da conspiração e entidades sobrenaturais. Chocado. Não vem querer cortar a história a vibe dos alienígenas, não. Não vem, Chocado. não. Mas, enfim, olha, num estudo realizado pela Universidade do Estado de Washington, é sempre Massachusetts, mas dessa vez não é, pela Universidade do Estado de Washington, publicado em maio de 2015, entrevistou 211 pessoas e 18% já tinham vivido pelo menos um episódio de cabeça explodindo. Olha isso. É muito engraçado, né, de cabeça explodindo. Bom, enfim, gente, é um curto-circuito aí que dá na cabecinha das pessoas, mas não tem muito estudado. Interessante, achei interessante. Mas eu nunca vivi. O que eu já vivi, na hora que você tava falando, eu fiquei pedindo pra você explicar, eu já vivi umas coisas que, assim... Às vezes, tipo assim, sabe quando tem filme que explode uma bomba muito perto e a pessoa fica surda e fica ouvindo um zunido? Sim. Às vezes não acontece a parte da explosão, mas zunido. Acontece a parte de vir um zunido no meu ouvido e ficar tipo assim, tum, e aí eu parar de ouvir, assim, algumas coisas ao redor ou ficar prestando atenção naquilo, sabe? Já aconteceu comigo de eu achar que, eu não sei, foi recente, vai parecer bem fora do comum. E porque eu tava respirando e eu sentia minha respiração pelo ouvido. E aí por um momento eu falei assim, acho que estourei. Juro! Eu respirava fundo. Acho que estourei. Tipo, do nada, assim, tô de bobeira. Ih, acho que estourei aqui. Ai, estourei, vazou. Mas eu sentia minha respiração. E eu sou uma pessoa muito medrosa, então qualquer coisa eu sinto medo. Eu tô mas lembrando. Acho que dá pra ouvir a respiração, não dá? Não dá, mas era muito alta. Era muito alta. Tipo, a gente tá sei lá. Não, pera. Dá pra ouvir? Tem como a passagem quando do ar respira, faz barulho no ouvido? Tipo, tem como a passagem do ar sair pelo ouvido? Tipo, eu assoprar... Sei lá, sabe quando você tapa o nariz e faz pressão quando você tá no avião? Eu fazia isso e sentia o ar sair pela minha orelha. Tá. Diagnóstico, eu assim, não sei o que dizer. não sei. Chegou num ponto da vida que eu não sei. Assim, a pessoa acha que ela vazou, acha que ela explodiu e demos uma leve caída, uma coisa talvez bizarra, mas já estamos de volta. É o Doppelganger. Já estamos Deu uma explosão mental aqui, caiu tudo. Deu uma explosão mental, caiu tudo, mas já voltamos. E o que você ia falar, amigo? Você ia falar contar alguma história? Então, é porque eu sou uma pessoa muito assustada. Eu sou uma pessoa que se assusta por absolutamente tudo. E eu lembro uma vez que eu tava na sua casa e você falou assim... Amigo, você já viu a história da assistente de voz? É porque você falar o nome vai ativar quem tiver aí em casa. Gente, eu não sou uma pessoa... Não, deixa eu terminar a história, você tenta se defender. Eu não sou uma pessoa que, saiu trazendo histórias assustadoras pros outros. Não, você só contou, assim, tipo... Você soube disso? Assim, era um fato muito pode assim, falar o nome, Fun fact. Pode? Gente, desculpa se ativar de vocês. Eu tava lá e você falou assim... Amigo, você sabe da história da Alexa que ri? Aí eu falei assim, a Alexa que ri? Aí você falou assim, você já viu essa história? Eu falei assim, não. Aí você, que deixa eu te mostrar. Aí você pegou um vídeo no YouTube e me mostrou. Eu sou muito cagão. Sim. Muito cagão. E eu fiquei com muito medo, porque ela ri de uma... Gente, sério, sem sacanagem. Terminando esse episódio, procura no YouTube, tipo, Alexa rindo. É assustador. Que só pra explicar, assim, um pouco, contextualizar. Foi um bug, né? Foi um bug que aconteceu no sistema, já faz acho que uns 2 anos. E ela ria sozinha durante a noite. À noite, então, tipo do nada. Assim, ela... Sem a pessoa mandar, sem a pessoa falar nada. Imagina, você tá andando, ou você tá, tipo, deitado, dormindo. E, de repente, a Alexa começa a rir. Então... E não é uma risada, tipo... não.
É uma risada coisa, tipo... é uma coisa sabe, muito muito estranha, horrorosa. Aliás, Dantas, vou colocar aqui pra você colocar o áudio. Vamos fazer as pessoas terem medo, vai. Dantas, bora colocar o áudio da bicha rindo, entendeu? Vou mandar pra você colocar. E então, bora ouvir, gente. Tá vendo? E o mais engraçado disso hein? tudo... Não, o mais engraçado disso tudo é que depois de eu ouvir essa história e tal, aí eu fiquei com medo, a gente apagou a luz porque a gente já ia dormir. Eu falei, deixa eu só pegar, ou acho que era o meu carregador. Você não fez absolutamente nada. Você só apareceu e falou, amigo, eu dei um grito que veio da alma, assim, sabe? Eu vi tudo ficando escuro e eu caindo de lado, tipo, desmaiando, porque eu tomei um susto muito grande. Muito grande. Eu sou muito cagão, eu tenho muito medo dessas coisas. Muito Do medo. nada, gente. Muito medo. Bom, Do nada. vamos pro último caso, que é da Gabi. Ela chega, se chama Eu Vi Doentes. Então ela começa, Normal. Oi, Mabê, convidado. Me chamo Gabi, Oi. moro no interior de São Paulo e vim contar um dos meus casos bizarros. Só que antes, a Gabi, ela queria participar do Monstro de Infância, então ela mandou o Monstro de Infância dela. Oh. Achei fofo. Então, vamos lá. Eu sempre tive pavor da múmia do filme, né? Não assisti o filme até hoje, e olha que o CGI deve ser péssimo, porque o primeiro filme tem a minha idade, tenho 23 anos. Nunca consegui assistir. The Walking Dead, porque assim, o medo evoluiu pra zumbis também. Aí ela continua. Quando eu tinha 11 anos, a minha professora de história passou o filme da múmia em aula pra gente assistir. E eu falei que não ia assistir porque eu tinha medo. E também lembro de ter sonhos quando criança de esqueletos gigantescos me perseguindo. Bom, Gabi, um pouco assustadora a sua Legal. infância, né? Meio bem pontual o medo dela, gente, né? assim, Era de uma múmia. Não deixem de assistir Múmia. Faz Múmia é um sentido. clássico. É Nem um Anaconda. filme muito bom. É um filme muito bom. Não, é que Anaconda é bom, mas Anaconda não se compara, né? Eu brinco aqui que Não, a Anaconda Múmia é 2 bom, é o né? melhor e tal. Mas Múmia é um puta filme foda. É um puta filme foda. E, tipo assim, é um clássico, vale muito a pena assistir. Realmente, CGI é podre, né? Hoje em dia... Mas eu vou te falar que esse já piora com os outros. Nossa, pois é, né? Estranho. Pois é. Não, parece... Eu acho assim, tem algumas coisas que só eram possíveis serem feitas quando os efeitos especiais eram podres. Porque parece que depois os efeitos melhoram e assim, não rola, sabe? Eu acho que nem sempre o efeito especial funciona, sabe? Tem filme que é pra ficar no passado mesmo, com os efeitos que tinham na época. Não sei, tô jogando essa polêmica aqui. Eu acho que é. Sabe, É. tipo, É. A Múmia eu acho que é uma delas, assim. É um filme que não dá pra você fazer uma Múmia hoje em dia. Não vai ser classicão, né? Não vai ter o mesmo mesmo peso da verdadeira múmia. Da verdadeira Múmia. Né? Mas Vira. enfim, bora pro que interessa, como diz a própria Gabi. Em um certo período, acredito que havia um duende na minha casa. Ela começa a história dessa forma, tá? E assim termina a E história. assim- Obrigado, Gabi. Tudo começou quando comprei um arquinho de anjo pra usar em uma fantasia de carnaval. Cheguei em casa, coloquei em cima da minha cômoda e virei de costas pra conversar com a minha mãe. Virei pra cômoda pra pegar o arquinho e ele havia sumido. Fiquei incrédula, porque lembro perfeitamente de colocá-lo ali. Poucos dias antes, tinha visto na internet, num post aleatório, que quando coisas sumiam sem explicação, era um duende que havia pegado e você precisava oferecer uma maçã para que ele devolvesse. Gente, eu Tá. amo a pessoa que fez esse post, tá? Eu amo a pessoa que fez esse post. Olhei pra minha mãe e disse pra ela pegar uma maçã. E ela me olhou sem entender. E aí eu expliquei que eu tinha visto isso na internet. Bom, a mãe foi sair do quarto pra pegar uma maçã. E a menina sentou na cama e olhou pro vão entre a cama e a parede pra ver se o arquinho não tinha caído ali. Quando ela olha pro lado, de frente pro pé dela, onde ela tava antes, tava o arquinho no chão. Que não tinha como ela não ter visto antes, né? Ela fala que o quarto dela é bem pequeno e ela tava olhando tudo. Comecei a gritar pela minha mãe quando ela apareceu na porta do quarto. Eu só apontei pro chão e minha mãe disse: credo, tô toda arrepiada. Deixei a maçã em cima da cômoda, mas ele nunca comeu. Alguns meses depois, 2 amigas minhas vieram em casa para nos arrumarmos para uma festa.
Uma delas estava se maquiando e colocou as maquiagens em cima de um móvel do meu quarto. A paleta de blush dessa minha amiga sumiu. Olhamos em cima do móvel que ela estava se maquiando, tirei todas as minhas maquiagens do lugar pra ver se tinha, guardado por engano e tal, e nada. Aí lembrei do duende. Saí pra pegar uma maçã e coloquei em cima da minha escrivaninha. Virei de costas pra contar a história acima pra elas, e quando viramos novamente, em cima do móvel onde a minha amiga estava se maquiando, apareceu a paleta de blush dela, e a paleta estava de pé. Elas começaram a gritar e ficaram em choque ao descobrir que o duende existia mesmo, e ainda estava tirando uma com a nossa cara. Pouco tempo depois, a minha avó achou atrás da máquina de lavar um ímã de geladeira de duende, com uma roupinha verde. Ela me chamou e disse, ah lá, o seu duende apareceu por aqui. Vou debochar. Enfim, foi isso. Tenho mais casos bizarros, mas fica pra próxima. Adoro você, Mabê, sucesso ao podcast. Amiga, eu tenho muitos pontos. Gente, eu tenho muitos pontos, porque assim, a trabalheira que dá da pessoa ficar comprando maçã. Gente, a quantidade de coisa que já sumiu, por exemplo, ontem mesmo, há muitos meses atrás, eu comprei 3 remédios pra mim. 3 remédios iguais. E porque era um remédio que eu uso com bastante frequência e tal. Então eu falei, já vou comprar, já vou deixar 3 aí. Foi um pouco exagerado. Foi tão exagerado que eu guardei num lugar que até hoje eu não sei. E eu já tentei, eu tenho certeza que era minha bolsa. Porque no lugar de remédios e tal, não tá. E eu não acho mais esses remédios. Come uma maçã. Não é comer maçã, é você deixar uma maçã em cima do lugar. Agora, se eu tiver que comprar uma maçã toda vez que eu perder uma coisa na minha casa, eu tô fodida. Eu vou Compra ter que... aquela sacolinha de maçã da Turma da Mônica. Ou isso, ou você vai ter que plantar uma macieira. Total. O que me deixou chocado nessa história? Gente, já compra por uma emergência. Então, vamos só deixar uma coisa combinada aqui. Sempre que fizer feira, uma maçã a mais pro duende. Uma maçã pra você, uma maçã pra... Tipo assim, eu como 2 maçãs, beleza, então leva 3. Tá? Porque é uma maçã a mais pro duende. Contabiliza já o duende... De emergência. Com essa maçã de emergência. E a maçã, ela pode estragar. Então, tem que ficar renovando a maçã do duende. Tipo, você deixa pro duende, ele não comeu, come você, não deixa a maçã estragar, É fruta, a gente não pode deixar estragar. Mas aí depois, na nova compra, você renova a maçã do duende. Tem uma coisa, tipo, ela perdeu, o arquinho sumiu, e a primeira reação dela foi olhar nos olhos da mãe dela. Eu tô imaginando, ela virou assim, olhou pros olhos da mãe dela, segurou a mão dela e falou, pega a maçã. Eu sei o que fazer, pega a maçã, corre. Filha, sumiu só que... Eu sei o que fazer, mãe, pega a maçã. Eu sei o que fazer, pega a maçã. Não, coitada da maçã, a mãe saiu da maçã. Da mãe que levantou e foi na cozinha buscar maçã. E foi na cozinha pegar uma maçã. Porque a filha viu um post na internet. Ela viu um post no Facebook. Ai, mãe, maçã. Mas a gente tá rindo, mas a Gabi conseguiu o que ela queria. As 2 vezes ela pôs a maçã e ela conseguiu. Então, assim, a gente tá rindo. Ela conseguiu achar. Mas você conseguiu, né, Gabi? Então, talvez você esteja muito mais certo do que a gente. Não te choca assumir um arquinho e depois uma paleta de blush? Será que esse duende não queria só ser quem ele é, sabe? Viver, curtir o carnaval. Pode ser, sabe? Pode ser. E ela acabando com a vibe dele, sabe se ele gosta de maçã, por isso que ele não comeu? Ele pode ser intolerante à sucralose. A sucralose, que vem na fruta. Falei qualquer coisa, sabe? Coisa. Cara... E ele não gosta. Mas eu acho que se ele fosse... se ele fosse alérgico, tivesse com problema com a maçã, ele não aparecia. Tipo, ele não trazia as coisas de volta. Mas ele devolveu pra ela parar de ser chata. Eu não sei, não. Eu não sei. Ela botou a maçã, ele falou, eu não como. Ela botou de novo, ele já disse que não como. Então, sabe? mas aí por raiva mesmo, ela não tentou outras frutas, ela só fez com a maçã. Gente, uma saladinha de frutas, mas corta tudo em cubinho. Por que ela vai fazer com outra fruta? Se a maçã tá trazendo resultado. Gente, em time, em maçã que tá ganhando, você não se mexe. É verdade, em time que tem maçã não se mexe. Maçã não se mexe. Eu gostei, Gabi, eu gostei. E acho que eu vou colocar uma maçã em cima tô falando sério, eu vou pegar uma maçã... Da geladeira? Não, em cima da escrivaninha pra ver se eu encontro os meus remédios. E se aparecer? Se aparecer, eu vou gritar. Eu vou gritar e eu vou processar a Gabi. Eu já vou deixar isso aqui, tipo, registrado no podcast. Que, Gabi, se aparecer, eu vou processar você. Porque eu vou ficar traumatizado.
Nossa, gente, se sumir alguma coisa aqui em casa... Tua sorte é que eu tenho gato, eu boto culpa nos gatos. Ah, os gatos pegaram. Eles trouxeram, tudo é isso. Vai que é um doente. Mas é isso, obrigada, Fabão. Foi tudo, foi maravilhoso. Vou pedir agora pra você fazer o seu jabá, fazer as suas arrobas. E a gente finalizar esse episódio que foi apenas maravilhoso. Ai, Mabê, eu que agradeço pelo convite. Você sabe o quanto eu te amo, admiro muito, 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 muito você e tudo que você faz. Sou ouvinte do Caso Bizarro. E bem, pra me encontrar, eu sou o Fabão, aumentativo de Fábio, em todas as redes, até no LinkedIn, tô lá assim. Apresento o podcast Tá Mutado, que sai episódio toda segunda-feira, em todas as plataformas de áudio. Apresento o videocast Pode Dar Play, toda terça-feira às 6 da noite no YouTube. E apresento o podcast Big Pod Brasil, falando sobre Big Brother, e o Fogo no Parquinho, também falando sobre Big Brother, disponível em todas as plataformas de áudio. E criando conteúdo no Instagram, muito conteúdo, e é isso. Obrigado. Tudo perfeito, maravilhoso, muito obrigada. Tô muito feliz que você participou, e é isso, gente. Ele já fez uma participação aí no último, né, o último caso bizarro, que todo mundo ficou me zoando, que eu falei 1000 vezes a frase, o último caso bizarro. Porque foi dentro do Modus, ainda era despedida. Mas agora ele tá aqui num episódio só dele, um episódio solo, como vocês pediram tantas vezes. Gente, obrigado. Vocês são incríveis, bizarros. Eu tentei falar incríveis. Tudo pra mim, obrigado. E até a próxima, galera. Biruters, beijo, Biruters.